Bom dia, quinta-feira, 16 de novembro. Título da lição: A História Atual do Bom Samaritano. Uma vez que o intérprete da lei respondeu corretamente à pergunta feita por Jesus, Cristo disse que ele deveria fazer exatamente aquilo que ele respondera, e ele iria alcançar a vida eterna. Só que para o intérprete da lei era fácil ele responder corretamente à pergunta. Difícil para ele e para muitos em nossos dias era pôr em prática aquele ensinamento. Amar ao próximo como a ele mesmo. Então, na questão de número 8, Lucas 10, 30 ao 37 é o texto proposto. Como você resumiria o que Jesus quis demonstrar? Jesus contou para todos que estavam ouvindo ali e para o intérprete da lei uma história, segundo o livro Desejado de Todas as Nações, uma história real. Entre os judeus, essa questão de quem é o meu próximo dava lugar a infindáveis disputas. Eles não tinham dúvidas quanto aos gentios e os samaritanos. Esses eram estranhos e inimigos. Mas como fazer a distinção entre os do seu próprio povo e as várias classes sociais? A quem deveriam os sacerdotes, os rabis, os anciãos, os levitas considerar como seu próximo? E uma vez mais, Jesus ele não entra em discussão. Mediante uma história real, ele apresentou aos ouvintes um tal quadro do transbordamento do amor de origem celestial que tocou os corações e arrancou do doutor da lei a confissão da verdade. O melhor meio de tratar com o erro é apresentar a verdade. Naquela região, era bem provável que o desafortunado viajante da história fosse judeu, membro da raça que sentia uma acérrima inimizade contra os samaritanos. E o samaritano sabia que se ele tivesse sido o ferido atirado na beira do caminho, ele não poderia ter esperado misericórdia de um judeu. Entretanto, o samaritano, com bastante risco para si mesmo, porque havia a possibilidade dos assaltantes terem voltado para atacar novamente, ele decidiu ajudar a indefesa vítima. A misericórdia manifestada pelo samaritano reflete de um modo muito real o espírito que moveu o Filho de Deus a vir a esse mundo para resgatar a humanidade. Deus não estava obrigado a resgatar o homem ferido. Poderia ter passado por cima dos pecadores, assim como fizeram o sacerdote e o levita em relação ao judeu que estava à beira do caminho. Mas o Senhor esteve disposto a ser tratado como nós merecemos, a fim de que nós pudéssemos ser tratados como ele o merece. O intérprete, então, entendeu imediatamente a moral da história. A sua pergunta recebeu uma resposta apropriada e efetiva, e com esse relato autêntico, Jesus evitou toda a discussão legal quanto a quem deve ser o meu próximo. Com isso, a pergunta quem é o meu próximo ficou para sempre respondida. Como diz o livro Desejado de Todas as Nações, na página 402, Cristo mostrou que nosso próximo não é simplesmente alguém de nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de etnia, cor da pele ou classe social. Nosso próximo é todo aquele que necessita do nosso auxílio, todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário, todo aquele que é propriedade de Deus. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.